one around, however, but I've been waiting for a girl. I don't like to wait for no that long. Too long. You too respond. Okay, look at who you got. Look at who I am. Like, Olá David, bom dia. Bem-vindo ao programa Lisboa Forever da CBRE. Obrigado por teres aceito o nosso convite para esta pequena conversa sobre a cidade de Lisboa. E eu começava por te perguntar, estando nós aqui num cenário extraordinário como é este do LX Factory, de que forma é que os vossos projetos imobiliários impactam o dia-a-dia da cidade de Lisboa? Antes de mais, obrigadíssimo, Duarte, pelo muito simpático convite para esta conversa. E obrigado à CBRE por também me convidar. Quanto a essa pergunta, no fundo os nossos projetos imobiliários, nós iniciámos em 2004 com um projeto de promoção imobiliária em que na altura a família comprou um edifício que era localizado na Avenida Liberdade, Avenida Liberdade 190, que na altura foi assim o primeiro contacto da nossa família com o imobiliário. E foi uma promoção, portanto, desenvolvemos o projeto, uma construção uma reabilitação integral do edifício, com o objetivo de reposicionar o edifício para um projeto de escritórios que na altura estavam a acontecer, mas não havia ainda grandes edifícios de escritórios na altura na Avenida Liberdade, portanto foi um dos primeiros grandes projetos de escritórios e também com uma componente de retail em baixo que nós, desde o início, a família sempre viu a Avenida Liberdade como um destino de excelência para posicionar marcas de grande prestígio e foi o que aconteceu. A Louis Vuitton ocupou o piso zero do Avenida Liberdade 190, foi uma das primeiras marcas na altura de luxo a entrar na Avenida Liberdade e fez a sua flagship, ainda lá está hoje, a Avenida Liberdade 190. E foi uma promoção imobiliária que correu tão bem que eu lembro que na altura na família se dizia que isto correu tão bem que de facto não vamos repetir. Não. Não é possível replicar isto. Não é possível replicar isto. E de facto correu muito bem. Mas entretanto foi possível replicar. Entretanto foi possível replicar, exatamente. Nós desde então, desde esta experiência com a promoção, portanto com a construção, nós temos feito outros projetos imobiliários mais na ótica de renda e de rendimento, edifícios já arrendados, mas promoção imobiliária só aconteceu agora em 2019, com a compra do projeto Aldo, do Alcântara Lisbon Offices, mesmo aqui ao virar da esquina. Nós na altura tivemos a oportunidade de comprar estes dois edifícios, com licença de construção já emitida. Nós, na altura, era um projeto com bastante dimensão, são 40 mil metros quadrados de escritórios, em que era uma construção especulativa e, portanto, estávamos de facto muito apostados na altura no mercado de escritórios. A escritura deste projeto deu-se em final de janeiro de 2020 e um mês depois vem a pandemia. Nós tivemos a nossa primeira conversa sobre esse projeto no início de março. Exatamente. Portanto, eu fui para casa de quarentena. Exatamente. E, portanto, aquilo que aconteceu foi, fizemos de facto a escritura dos lotes de terreno, tínhamos que começar a pensar em 40 mil metros quadrados de escritórios na cidade de Lisboa, especulativamente, numa zona em que, confesso que, no fundo, nós acreditávamos muito e acreditamos muito, mas na altura não era óbvia, portanto, Alcântara, neste momento diria-te que todos vemos que tem um grande potencial, mas na altura, que faz todo sentido, mas na altura não era o que é hoje. Mas acreditámos que no fundo o Alô poderia ser um projeto icónico, como creio que vai ser, e numa localização que é no fundo fantástica devido à sua proximidade ao rio, numa zona ribeirinha que neste momento está com um dinamismo que não tinha, há 5, 10 anos atrás este dinamismo da frente ribeirinha não existia e portanto nós achámos que fazia todo o sentido avançar imediatamente com a construção do projeto e iniciámos a construção em junho de 2020, em plena pandemia, quando toda a gente nos dizia que os escritórios iam acabar, que as pessoas iam trabalhar todas em casa e portanto foi aqui uma aposta grande da nossa parte, mas também aproveitando o momento
de estar em pandemia, conseguimos perceber o que é que, no fundo, quais é que seriam as novas realidades e aprendemos todos durante o processo de construção, nomeadamente convosco, que nos ajudaram nesse projeto de Design and Build, na verdade, em como é que iríamos fazer o melhor edifício de escritórios de Lisboa. Aproveitando também o facto de, na altura, os projetos que se estavam, no fundo, a pensar, na altura em 2020, todos eles ficaram um pouco mais demorados e, portanto, não avançaram com a rapidez que iam avançar e, portanto, nós achámos que estrategicamente fazia todo o sentido avançar especulativamente, porque em 2023 ia ser dos poucos projetos com a dimensão que tem o Allo prontos a ser ocupados. E, portanto, nós acreditávamos que a pandemia iria durar, mas que logo após no fundo, o retomar da atividade, nós iríamos ter o edifício preparado pronto para receber aqui 4.000 pessoas praticamente, e portanto com uma capacidade de influenciar esta zona da cidade. O projeto Allo tem um mérito extraordinário que de repente quase que do ponto de vista do mercado de escritórios colocou quase que um novo limite à Frente Ribeirinha de Lisboa, não é? Portanto, nós falamos da Frente Ribeirinha, falamos sempre muito da 24 de Julho, da zona onde está o Mercado da Ribeira, a EDP, e de repente Alcântara quase que põe uma nova localização nesta Frente Ribeirinha, que não é acessória no sentido em que de repente estão aqui 4.000 pessoas junto ao Elsis Factory. O Elsis Factory já cá estava, mas todas estas sinergias que podem existir entre um mundo mais corporativo e um mundo mais de lifestyle, de repente, isso acreditas que isso é um contributo positivo para a cidade como um todo? Claro, eu acho que aquilo que mais nos move e que no fundo definiu a nossa estratégia foi a oportunidade de intervir numa zona da cidade em que nós víamos imenso potencial, e eu acho que hoje em dia todos olhamos para o Alcântara e vemos que tem um potencial incrível, quer dizer, a proximidade ao rio não é replicável, e obviamente que essa é um ponto-chave para a nossa estratégia. E a oportunidade de investir num projeto destes como o Allo, e depois mais tarde tivemos a oportunidade de fundo adquirir aqui o LX Factory, é a oportunidade de mexer com uma zona da cidade com uma dimensão bastante larga e, no fundo, a possibilidade de balancear entre um edifício de escritórios de nova geração e de última geração e também contrabalançar aqui com um projeto de mixed use como é o LX Factory, em que um projeto mais, no fundo, bastante antigo, mas com um dinamismo entre a parte gastronómica, a parte de retalho, a parte de escritórios, que tudo isto junto acreditamos que pode de facto ser um conceito vencedor. E era uma zona que eu diria que até então não tinha o dinamismo que nós achávamos que poderia vir a ter. Certo. Uma das coisas que a pandemia de facto nos mostrou foi a importância dos projetos, tu falaste dos projetos de mixed use, porque assistimos, com o facto das pessoas saírem de determinadas zonas da cidade, havia uma série de usos que ativavam outros usos e o facto de eles não poderem coexistir levou a que essas zonas da cidade ficassem completamente desertas durante o período do confinamento. Estes projetos como o LX Factory acabam por ter um caráter que lhes dá uma série de vantagens, uma vocação natural, se calhar, para precisamente absorverem esse dito mixed use, em que o retalho convive com escritórios, com vários tipos de escritórios, com vários tipos de retalho. De repente há residencial aqui ao lado, ou está prestes a existir, há um bairro a sustentar tudo isto e de repente interliga-se com o tecido urbano de uma maneira praticamente incomparável com outros projetos. Como é que tu vês a evolução desta cidade, ou deste pedaço de cidade, ou da cidade como um todo, na próxima década? No fundo, sobre Alcântara especificamente, aquilo que nós vemos é de facto uma zona emergente, e acreditamos que é uma zona em que no fundo as pessoas vão querer viver, vão querer trabalhar e vão querer visitar. Alcântara está a ser alvo de grandes investimentos nos próximos tempos. Tivemos agora recentemente a construção do hospital, temos uma nova escola internacional
aqui mesmo a 5 minutos a ser construída uma escola de alto reconhecimento com bastante notoriedade. Temos um projeto residencial também aqui ao lado, que nos próximos anos vamos ter cerca de 32 mil metros quadrados aqui construídos à porta do LX Factory e do Allo, e portanto acreditamos que esta zona vai ter uma vivência completamente diferente do que havia há 10 anos atrás e há 5 anos atrás. E, portanto achamos que de facto este será um destino de excelência e será uma área de crescimento da cidade incontornável. Então, David, eu coloco-te a pergunta de outra forma, tendo em conta um homem viajado que és, olhando para outras capitais europeias, que tipo de soluções tu vês noutras cidades que poderiam ser eventualmente capturadas por nós, para Lisboa, replicando essas soluções na nossa cidade, que a torne mais atrativa e ainda melhor do que já é? Aquilo que eu vejo que Lisboa tem e que de facto é uma característica única é de facto a proximidade com o rio, portanto vivermos com o Rio Tejo à nossa frente, e de facto uma das coisas que eu considero que seria que poderíamos de facto aprender a viver mais com esta proximidade entre o tecido urbano e a parte ribeirinha da cidade. Acredito que muito se tem feito nos últimos anos no fundo de explorar melhor com os quiosques, com a proximidade dos restaurantes, com o renascer até aqui das docas de Alcântara. Tem sido feito esse esforço, mas de facto existe uma possibilidade muito grande no fundo, de nós tirarmos mais do rio. Ainda melhorarmos essa relação. Com o rio. Nomeadamente aqui fala-se de um projeto que é possível que aconteça, que é a retirada aqui da linha do comboio, aqui já em Alcântara, e ainda se fala de um outro projeto que pode vir a acontecer, que é, no fundo, a retirada da linha do rio e baixá-la para um nível abaixo do solo. Isso, claramente, trará à cidade um novo dinamismo e trará à cidade uma vivência única. E de facto eu creio que é o que falta, que é nós de facto conseguirmos experienciar o rio estando a viver em Lisboa. Mesmo aqui onde nós estamos, desde o LX Factory ou desde o Allo para o rio, nós temos uma ou duas pontes de acesso, e não é um acesso completamente natural. Que não faz sentido, e portanto é uma coisa que de facto acho que poderíamos trabalhar e temos que trabalhar. Portanto, nós temos uma oportunidade única de ter vários quilómetros de frente rio, e não creio que esteja explorada da melhor forma. Em algumas cidades europeias tens rios muito mais pequenos. Uma das grandes vantagens de Lisboa é o facto de ter um rio tão largo, isto do ponto de vista por N razões, traz muitas vantagens e algumas singularidades à cidade, mas por outro lado, a não proximidade à margem sul leva a que a vivência do rio também seja diferente. E, portanto, esse obstáculo da linha do comboio acaba por ser muito relevante, porque precisas de chegar ao rio de uma forma mais natural. Mas, de facto, o rio acaba por ser um dos maiores fatores de concentração de pessoas aqui nesta zona, e isto, a cidade, nos últimos 10 anos, evoluiu de forma absolutamente exponencial do ponto de vista, por exemplo, do turismo. E tu que tens, a família tem vários negócios em várias áreas, eu perguntava-te se pudesses dar-nos um roteiro ideal para alguém que visita Lisboa, qual é que seria a tua recomendação? Bom, esse roteiro está um pouco enviesado, mas eu vou dar o que é. Mas é a tua visão, vou dar o que é a minha visão. Eu diria que a começar com um belo pequeno almoço ou brunch no Selva, ali perto da Avenida Liberdade, creio que conheces. Certo, bom. Perto da Avenida Liberdade, ir descendo da Avenida Liberdade até à zona do rio, portanto da Baixa Pombalina, conhecer ali aquela zona, passear por aquela zona, aproveitar para apanhar o elétrico, o 28, ir até ao Chiado, passear também ali pelo Chiado, pelo Bairro Alto, se houver oportunidade, poder almoçar no bairro do Avilés, que é o restaurante que eu recomendo e que acho que vale a pena. Depois, naturalmente, continuando e ir até Belém, conhecer Belém e, no fundo, experienciar toda aquela vivência que ali temos. E, obviamente, na volta, acabar no LX Factory, a passear aqui, fazer umas compras
Idealmente também jantar aqui pelo LX Factory, que também temos aqui bastantes restaurantes e, portanto, com muita vida. Eu diria que era um roteiro que eu aconselhava a quem viesse visitar Lisboa. Parece-me lindamente. E diz-me uma coisa, e a ti especificamente, se fores turista por um dia, não é? O que é que te liga mais à cidade de Lisboa? Eu nasci em Lisboa, vivo em Lisboa, não tenciono sair de Lisboa e, portanto, a minha ligação a Lisboa é de 100%. E, portanto, nós temos os nossos escritórios em Lisboa e, de facto, temos tido todos os nossos investimentos imobiliários e fora também do imobiliário, são todos com uma base nacional e, portanto, nós, até hoje, tudo o que fazemos e tudo o que fizemos foi em território nacional, em Lisboa e também outras zonas, obviamente. E, de facto, perguntam-nos muitas vezes porque é que não diversificam, porque é que têm os ovos todos no mesmo saco, nomeadamente aqui em Portugal, porque, de facto, é a língua que nós falamos, é o mercado que nós conhecemos e é onde nos sentimos confortáveis e, portanto, temos vindo a diversificar nas nossas várias áreas de negócio, mas, de facto, a ligação à cidade e a ligação ao país é o que prevalece e, portanto, isso é onde nós nos sentimos confortáveis, é o que nós dominamos. E, portanto, é o que temos feito. Nós acreditamos a 100% no mercado nacional, acreditamos 100% nesta cidade e achamos que os próximos 10 anos de Lisboa serão certamente ainda melhores do que foram os últimos 10 anos e, portanto, somos verdadeiros fãs desta cidade e deste país. Em Lisboa, fantástico. Isso é ótimo de ouvir por parte do investidor. Muito bom. Olha, agora é o meu momento, Daniel Oliveira. Sim. Descreve-me Lisboa numa palavra. Acho que eu diria que é a luz de Lisboa, sinceramente. Eu acho que já ouvi muita gente dizer isto, mas de facto eu diria que numa palavra é a luz. Luz, muito bem. Obrigado, David Aria. Força. Ficou bem. Wow.